Ó, aquela apostila lá, aquele slide, o último slide era para ele pegar e mostrar, na verdade, quais eram algumas opções aqui que a gente tinha, tá? Referente ao DevC. Ele está falando aqui sobre a instalação no DevC do Windows Vista, mas vou fazer aqui a instalação no meu Windows 10, vai ser basicamente a mesma coisa. Aconselho, já baixem o DevC na casa de vocês, tá? Ele não exige tanto computador assim, então hardware, quem tem aí um Core i3 é tranquilo, quem tem 4 GB de memória tranquilo, vai dar para rodar sossegado ele, tá? Se vocês na hora que forem procurar o DevC, evitem problemas, pessoal, tentem pegar do SearchForge mesmo, tá? Por quê? Porque ele está hospedado lá, não tem aqueles negócios de propaganda lá que o baixa aqui tem, então, ó, DevC++. O primeiro cara aqui no buscador, ó, é o SearchForge. Tá? Então, baixem desse cara aqui, certo? Baixou o arquivo, tudo tal, entrou lá, ó, SearchForge. Tá, ó, a sua plataforma vai ser o Windows mesmo, então, aqui ele já vai estar, ó, download, tá? E aí ele vai baixar. Esse cara aqui, ó, tá nessa versão. 5.11 TDM GCC 942. É basicamente a mesma versão que a gente tinha lá mostrado nos slides. Não vai mudar nada. Correto? Então, vamos começar a fazer a instalação dele. A minha máquina está zerada, tá? A máquina de vocês, no AB aí, já deve ter o Dev CCC. O Dev C++. Então, aqui, ó. Vou dar um yes. Beleza. Aqui, pessoal. Instalação Windows é uma maravilha, né? Next, 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 finish, acabou. Né? Muito bom, muito bom. Ó, eu gosto do ambiente em inglês, tá? Mas fiquem à vontade se vocês quiserem o português também. O problema é sempre em português, na hora que se tiver um erro para você procurar às vezes pela net, você não vai achar tantos. Porque a grande massa dos desenvolvedores fazem o quê? Sistemas em inglês. E mesmo os brasileiros costumam utilizar uma boa parte ainda IDEs em inglês. Tá? Não vou escolher nada aqui, ó, do que eu quero pegar e fazer a instalação. Eu vou escolher o full ou total. Instalação total, next. A única coisa que eu vou mudar no meu aqui, ó, esse destination aqui, o meu eu vou colocar D2 pontos, por quê? Porque é um drive que eu tenho mais espaço. O de vocês, tranquilo, podem ser no drive C normal, install. No meu caso eu tenho um disco D aqui, tá? É só o drive do Windows que eu estou utilizando, mais nada. Se você não, provavelmente, se você não tem o drive adicional, o seu vai ser só o C mesmo. Uma pastinha. Não, porque ele vai colocar já certinho as bibliotecas. Então, ó, beleza. Ele é bem rápido, tá, pessoal? A instalação não é para ser demorada. Run deve ser mais, finish aqui, ó. Ele vai abrir para a gente aquele ambiente de desenvolvimento que a gente viu, tá? Ó, tá aqui inclusive. A primeira vez, ele está pedindo algumas configurações. Você pode escolher a configuração aqui, ó, Português Brasil. Tá? Então, em vez do menu, em vez de aparecer File, vai aparecer Arquivo. Em vez de Save As, vai estar lá Salvar Com. Tá? Eu vou deixar no padrão mesmo, que é em inglês. Tá? Ó. Ok? Vou dar um Next aqui. Ó. Ele vai falar aqui se eu quero o modo clássico de cor. O tipo de fonte aqui vai ser o Consolas mesmo. Poderia colocar os outros, mas não gosto. Tem um cara aqui, ó, que ele coloca como Visual Studio, mas eu, sinceramente, não acho ele tão parecido, não. Tá? Borland é para quem trabalhou com Delphi. Eu me simpatizo pra caramba com esse tipo aqui, mas eu não gosto do fundo azul, eu gosto do fundo preto. Tá? Vou deixar no clássico. Por quê? Porque tem mais visibilidade para vocês enxergar os slides. Tá? Mas vocês configurem do jeito que vocês acharem melhor. Dá para mudar depois. Isso daqui é só pré-configuração. Correto? Next aqui. Vou dar OK. Beleza, ó.
é aquele clássico que a gente tem, aquela ideia clássica que a gente tem, tá? Ela não tem tanta coisa. Se a gente for comparar com o Visual Studio e o Eclipse tem muito mais menu, muito mais plugin do que o DevC, tá? Mas é uma ideia mais simples, que dá pra gente pegar e utilizar muito bem, tá? Então, essa é uma das ideias e é essa que a gente vai utilizar. Outra que eu uso bastante é o CodeBlocks, que não vai estar nessa máquina aqui. Mas, enfim, você consegue pegar e baixar também. Ele aqui, ó. CodeBlocks. Tá? Ó, codeblocks.org. Esse cara aqui é uma outra IDE também, que faz programação em C, C++. E se você quiser aprender Fortran, tá aqui também. Dá para pegar e programar em Fortran. São um pouco parecidos. Eles são parecidos. A estrutura entre uma e entre outra são iguais, basicamente, tá? Mas, enfim, eu gosto, me simpatizei bastante com ele. E, obviamente, depois, Eclipse para C Language. Tá, ó. Eclipse for C, C++ Developers. Quem já está acostumado no mundo Java, tá, pode pegar e utilizar. Bom, se já está utilizando o Eclipse, obviamente, né, já é mais pesado, porque não tem jeito. Você vai estar carregando Java na sua máquina aí para poder compilar. Tudo bem aí? Legal? Então, vendo aqui a instalação, eu fiz a instalação no D2 pontos. Program Files, C++. É isso daqui, na verdade, ó, que é o que a gente tem aqui no nosso diretório. Tá? Quem é o cara que executa? Esse devcpp.exe aqui, ó. É ele que é o atalho lá quando a gente abre, pra gente abrir o programa. Tá? Embaixo disso, deixa eu ver aqui, ó. É isso que eu quero. Ó. Nesse diretório aqui, ó, do MingW32, certo? Vai ter esses caras aqui, ó, os arquivos .h. Esses arquivos .h, na hora de vocês fazerem a instalação do DevC padrão, igual que eu fiz, já vão ver. É isso daqui que contém o quê? Os comandos que a gente vai pegar e vai digitar. Então, todo comando do C que a gente digitar, que vai ter alguma função, vai estar dentro de um arquivo, tá? Que é o nosso .h aqui, ó. O .h é de head, tá? Do cabeçalho. Então, para a gente manipular texto, vai ter um arquivo para isso. Para a gente imprimir, né, valores, vai ter um arquivo para isso. Correto? É o stdio, né, .h. E é muito fácil, no DevC a gente vai ver agora, a gente vai começar a descobrir como mexe com esses caras. Tá? Na hora de a gente compilar um programa, a gente precisa desse cara. Na hora de a gente executar, no caso do Windows, não, a gente só leva o exe com a gente. Tá? Que é o que a gente vai ver ainda. Estou falando mais adiantado, mas a gente vai ver essa parte. Correto? Então, ele é bem leve, bem simples de a gente utilizar. Pelo menos instalar, né? Bom, o que a gente tem aqui? Vamos fazer aquele programinha lá, ó. O primeiro programa aqui, ó. Correto? Não vai dar para enxergar, né? Abram o DFC, fazendo favor aí na máquina de vocês. Quem tiver aí sozinho, pessoal, acompanhe com o parceiro do lado. Tem o pessoal ainda aí, ó, que tá com uma só máquina, tá? Tudo bem? Vamos lá, ó. File, new, tá, ó.
Existem dois métodos aqui de a gente começar a escrever um programa. Através de um source file ou através de um project. Um project, na verdade, ele é o quê? É um conjunto de arquivos que a gente vai começar a escrever. A gente vai escrever um único arquivo, então eu não vou utilizar essa opção agora. Quando eu tiver um projeto maior, que vai envolver mais de um arquivo, esse cara aqui é interessante a gente utilizar. Igual ao que o Visual Studio, na verdade, faz. Mas a gente vai vir aqui, ó, File, New, Source File. Tá? E eu vou aumentar um pouco a letra aqui para vocês enxergarem. Cadê o tamanho da fonte? Windows. Configure tools. Editor options. Fontes. Ó, vou colocar a minha fonte aqui em tamanho 22, tá? Para vocês pegarem e enxergarem. Tudo bem aí? O que ele fala aqui, ó? Primeira coisa, int main. Então, int main. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha colchetes. Bom, uma das coisas, pessoal, que a gente vai começar a ver é que sempre um programa C vai ter essa estrutura. Ou pelo menos bem parecido. Tá? Ele precisa do main para iniciar o programa. Tá? Se você não tiver um main, você pode ter 100 mil linhas de código, você não vai iniciar o seu programa. Ele é o início, realmente, de tudo. Tá? Então, a hora que o compilador encontra o main, beleza, é nessa hora que ele vai começar a executar o que você está escrevendo. Em algoritmos, não vai ter um cara chamado main, não vai existir. Vai ter um cara que chama início, ou iniciar, que vai fazer esse papel do main. Correto? É o início do seu algoritmo. Aqui no nosso caso é o main. Tá? Beleza. Bom, eu não vou explicar ainda o motivo do int, não vou explicar o motivo ainda do abre e fecha parênteses. Apesar de ser coisa simples, tá? Isso daí realmente ainda tem alguns detalhes para ser explicado. A linguagem C, ela é case sensitive. O que é ser case sensitive? É diferenciar letras maiúsculas com letras minúsculas. Tá? O Java é case sensitive, o C Sharp é case sensitive, o Visual Basic não é case sensitive. Tá? Então, algumas linguagens são, outras linguagens não. O C, particularmente, é. Se você escrever main maiúsculo, não é a mesma coisa que main minúsculo. Que não é a mesma coisa que main maiúsculo e minúsculo. São coisas diferentes para ele. Tá? Então, sintaxe do programa é main, tudo minúsculo. Int, tudo minúsculo. Tudo bem? Legal. Vamos escrever esse próximo comando aqui, ó. Printf, meu primeiro programa. Printf. Eu vou escrever aqui, ó, Hello World, tá? Olá mundo, que tem que ser o nosso primeiro programa. Depois tem um ponto e vírgula. Temos um ponto e vírgula ali, ó. Word. Tudo bem? Vamos fazer só isso daqui. Não vamos colocar o pause por enquanto. Vamos ter que entender isso. Bom, daqui vocês concordam que é um arquivo? Sim, né? Eu vou salvar esse arquivo. File, save as. Até aqui, pessoal, tem algum problema? Alguém ainda tem algum problema nessa parte de salvar arquivo, abrir arquivo, editar arquivo?
Mundo Windows é mais simples, né? No Linux às vezes é um pouquinho mais chato, mas para todos é tranquilo essa parte? Sim? Beleza, então. Eu vou colocar num drive aqui, ó, C dois pontos, tá, ó. Vou colocar aqui exercícios, vou criar. Para um cara bem simples, eu não vou ficar criando dentro de desktop, não. Vai ficar bem mais simples se eu colocar um diretório aqui, ó, uma pasta aqui, ó, exercícios. Eu vou colocar aqui dentro já aqui, ó, Olá Mundo. Vocês estão vendo que aqui embaixo ele já não joga um C++ aí para você? E um CPP de extensão? É isso que vocês têm que tomar cuidado. Na hora de salvar o arquivo, em vez de ser CPP ou C++ aqui, somente troquem por .c. Porque vão ter comandos que em um roda e o outro não roda. Vocês vão trocar por esse cara aqui, ó, C source files. Correto? E eu vou colocar um nome aqui, ó, Olá Mundo.c. Atenção, o Olá Mundo.c que eu estou digitando, pessoal, é tudo minúsculo aqui para facilitar. Só que isso daqui vai ser salvado no Windows. O Windows não é case sensitivo. Então, maiúsculo ou minúsculo, nesse caso, não iria ter problema nenhum. Tá? Só caractere especial, aí iria ter. Vocês estão reparando que eu não coloquei espaço em branco também, né? Pois é, evitem esses tipos de firulas em nome de arquivo.c. Coloca tudo em minúscula, o máximo de caractere especial, um underline, tá? Porque dá problema. Principalmente se você for portar para mundo Linux depois, é uma dor de cabeça. Tá? Então, vamos simplificar, sem nada aqui de caractere especial, com o arquivo.c. Legal, ó. Salvei. Como eu sei que ele salvou? Essa parte aqui, ó, já tem um nome nessa abinha aqui, ó. Beleza? Tudo bem até aí? Legal. Se eu for lá no Windows Explorer agora, ó, dentro do C dois pontos exercícios, eu tenho um Olá Mundo.c, não tenho? Se eu for editar ele aqui, ó, com Notepad++, ou Notepad que seja, olha o arquivo aqui para mim, ó. Ah, o Notepad++ está mostrando o quê? Caracteres especiais aqui, né? Como Enter, Tab. Pega, vou desligar isso daqui, ó. Pronto. É o jeito lá que o C++, que o deve ser, me mostra. Então, qualquer arquivo que a gente for editar .c é arquivo de texto puro mesmo, tá? Sem muita firula, não. Correto? Poderíamos fazer esse código aqui direto no Notepad++. Teria problema, ele ia rodar na hora de a gente fosse compilar ele. Tá? Mas a gente já usa a IDE lá dele, certinho, tá? Para não ter problema. Tudo bem até aí, pessoal? Esse cara, quem é? É o nosso código-fonte, ou o nosso source, certo? Tudo que nós escrevemos, tá? Para que a linguagem de programação possa realmente ser compilada, é o que a gente chama de programa-fonte, ou source. Agora, a gente vai fazer um processo aqui que, para o deve ser, é fácil, mas existem algumas etapas. A gente vai compilar esse código-fonte em um arquivo, vamos transformar ele em um arquivo binário, tá? Ou um arquivo, no caso, exe, no caso do Windows. Tá? Esse processo que a gente vai fazer agora é o processo de compilação. No deve ser, ou nas demais IDEs também não são tão diferentes, execute compile aqui, ó, o F9. Beleza. Compilou, certo ou não? Ele deu até um warning aqui para mim, porque tá faltando alguma coisa, tá? Tipo incompatível, né? Filha da mãe, um código desse deu tipo incompatível. Oi.
Não entendi? Dá para criar um vírus? Dá para criar o que você quiser em linguagem. Eu tô feliz agora. Nossa, hoje tem que dar dieta. Dá para você criar, ó, uma linguagem que cria o Windows, o macOS, o Windows, cara, você cria o que você quiser nesse negócio. Tá? A linguagem C é a linguagem de resolver problemas complexos. Então você cria vírus, cria. Tá? Logicamente, você tem que estudar bastante, não é tão fácil escrever um vírus assim. Você tem que saber os princípios dele e tal. Tá? Mas você cria. Legal. Vendo lá o nosso diretório aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, que ele criou um olamundo.exe. Esse olamundo.exe não existia antes. Foi através desse F9 que a gente deu ali, do compile, é que ele acabou de criar esse cara. Esse cara aqui, ó, .exe no Windows, é um executável, é um binário. É ele que vai ser executado dentro do quê? Dos seus programas. Então, o arquivo C não é um arquivo executável, é um arquivo que você escreve primeiro para o compilador transformar esse fonte em um arquivo binário. Correto? Agora, como que eu faço para executar esse cara? Double clique aqui, ó. Duplo clique nele. Opa. Vocês viram ali o resultado? Viram, né? Enxergaram. Ele escreveu, né? Olá, mundo. Beleza, é isso daí. Tá pronto o programa de vocês. Legal, ele foi rápido, não foi? Vocês perceberam ali, ó, que ele vai piscar, ó, tá vendo? Ele tá executando. Essa piscada ali, ó, é execução. O pause é justamente para a gente dar um enter ali, ó, para ele continuar. É por isso que tem. Legal, vamos modificar então esse cara ali, ó. Primeiro, esse pause é um pause do Windows, não é da linguagem C. A gente vai estar chamando esse pause do Windows aqui, ó. Se eu chamar um CMD, ó, pause, enter. Pressione qualquer tecla para continuar. Ele está escrevendo isso daqui, não tá? A gente vai chamar esse comando dentro do nosso programa em C. Correto? Então, ó, por isso que ele dá essa mensagem aí, ó. Enter. Beleza. Vou fechar esse cara. Vamos abrir de novo aqui, ó. E vamos dar um system pause. System pause. System chamada de sistema. Pause é o comando pause do Windows lá. System é um comando do prompt do Windows. Ah, system. O system é para você chamar uma função de sistema. Que no caso é uma função de sistema operacional. O system chama uma função de sistema. Do sistema operacional. Que no caso é o pause. Se fosse no Mac, teria que converter isso em comandos do Mac, né? Sim, se fosse no Mac, seria comandos do Mac. Se fosse no Linux, comandos do Linux. É por isso que tem diferença entre programar entre uma plataforma e outra, tá? No nosso caso é o Windows mesmo, vai ser daí. Legal. Incluímos esse cara? Salvar aqui, ó, disquete. Alguém daqui da classe já usou disquete? Disquetão mesmo, tá? Não é pendrive, não. Legal, isso é muito bom mesmo. Caber só 1 mega.44, né? Um disquete. Que saudade disso. Enfim, por isso que o salvar ali é o símbolo do disquete até hoje, por causa disso, tá? Bom, vamos lá então. Só o fato de salvar ele já modificou o meu arquivo exe? Não. Eu preciso ir lá e compilar ele novamente. Execute compile. Beleza, compilou e ainda está dando um warning, mas tudo bem. A gente vai depois ver o porquê que esse warning aí. Não é muito legal. Warning, pessoal, não é um erro, tá? É uma mensagem, é um aviso que ele está dando. Agora, se a gente for aqui, ó, no Windows Explorer,
e dá um duplo clique no Olá Mundo. Ah lá, ó. Olá Mundo, o Olá tá meio estranho, por quê? Porque eu coloquei um caractere acentuado no meu Windows. No meu Windows não está configurado isso, porque meu Windows está em inglês. Ele não está reconhecendo o caractere. Mundo, e está tudo junto ali, né? Ó. Present, eu continuo. Mas funcionou, não funcionou? É a mesma mensagem quando eu dou pause lá do Windows, não é? Legal. Vai ser esse princípio que a gente vai utilizar. Sempre a gente vai estar escrevendo um código, salvando, compilando para ver o resultado. Correto? Pessoal, dúvidas até aí? Perguntas? Não deu certo? Não executa? Só, veja para espaço, ponto, vírgula, essencial. Assim, ó. Agora se passa, ligado? É, tem que pular. Entendeu? É cima. Peraí, ninguém gosta desse Ah, já sei. Vou copiar e pular de novo. Calma. Copiar.
Nossa, mas eu tinha um Pessoal, beleza? Bom, só retornando aqui então alguns comentários, tá? Esse printf é o cara que faz o quê? Impressão em tela. O system pause é uma chamada de comandos do sistema, então o system poderia chamar qualquer outra coisa. Comando do Windows, por exemplo, para prompt, dir, funcionaria. CLS, funcionaria. CD, funcionaria. São comandos lá do prompt de comando. O system está chamando um comando externo ao sistema operacional. Como a gente está usando o Windows, é o Windows que ele vai estar chamando os comandos. Tá? Então, são N comandos que a gente poderia estar colocando aqui. Ponto e vírgula, pessoal, é necessário utilizar igual ao Java. Tá? Então, se vocês não colocarem o ponto e vírgula, ele não vai compilar, vai dar erro. Por quê? Porque ele vai pensar que esse comando aqui, o system, é o mesmo que o printf. O ponto e vírgula, na verdade, ele está falando o quê? Que esse comando aqui está terminando nessa parte. Então, o nosso ponto e vírgula é chamado também de terminador. Tá? Em algoritmos, geralmente não se tem nada disso. Então, a gente está adaptando agora o que vocês vão utilizar em algoritmo para quê? Para ser transferido para a linguagem C. Tudo bem? Existe um outro cara aqui que, apesar de ter funcionado aqui, é um cara que se chama return. E no nosso caso aqui, 0. Tá? É o tipo de retorno de dados que a gente vai ter. Ainda vocês não vão saber. A gente vai entrar nesse detalhe aqui quando a gente aprender funções. Tá? Então, com funções, a gente vai compreender o porquê desse cara. Mas é uma boa prática a gente já deixar colocado ele aqui, ó, return 0. Tá? Professor, você deu ordem de uma linha. Compatibilidade. É, o stdio.h, né? O stdio.h, pessoal, é uma biblioteca, tá? Por padrão, o DevC já faz isso para a gente. Outros compiladores não fazem. Esse comando aqui, ó, o printf, é um comando de I/O, input output. É um comando de escrita, não é? Então é um comando de output, é uma saída para a gente. Esse comando está escrito em alguma biblioteca do C. Que biblioteca que ele está? Bom, é o que a gente chama de stdio. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Ó? Colocar aqui um hashtag, um shebang, include stdio.h. O H é de headers, né? De cabeçalho. Então, esse comando aqui, o printf, está dentro desse cara aqui, ó. Lembram-se deles quando a gente comentou aqui, ó, na instalação do DevC? D2 pontos,
program file 64 deve ser mingw include. Esse é um deles, mas não é esse que eu quero. Bin lib compile, não. Cara, não sei onde tá mais. Lib GCC. Tudo depende do quanto você Ó, os nossos arquivos .h aqui, eles estão num caminho um pouco maior aqui do que eu previ. Tá, ó. Tá em libgcc x8664 mingw 492 includes. Então, isso daqui são programas feitos em C também, tá? Quando você tem uma série de programas, uma série de procedimentos e funções dentro do seu sistema, em vez de você fazer tudo por função, vocês começam a fazer o quê? Alguns tipos de biblioteca. Vocês concordam que o printf não é um comando utilizado para muitos programas? Então, em vez de cada um implementar o printf, ele é implementado aqui dentro para que outros programas utilizem o que ele tem. Tá? Se a gente fosse pegar lá o VBNet, o Java ou o C#, é o que a gente chama de biblioteca, é o mesmo conceito. Tá? O comando lá, sei lá, do Java ou do C#, tá? Que faz impressão em tela, o write ou write line lá dele, ele está numa biblioteca. Tá? Então, isso daqui, na verdade, ele tem o mesmo conceito. No nosso caso, é stdio ou stdin, se não me engano, um dos dois. Mas, compilando aqui, ó. Legal. Agora ele compilou aqui o Olá Mundo e deu 0 de erro, 0 de warning. Ó. Tá? Por quê? O deve ser faz isso pra gente. É implícito. Tá? Mas ele avisa, ó, tá faltando vocês pegarem e declararem alguma coisa. Mas para outros compiladores isso daí pode não funcionar. Principalmente se vocês estiverem utilizando ambiente Linux. Linux geralmente é mais chato. O compilador deixa a cargo muito do programador. Ele fala, ó, você já sabe programar, se vira. Tá? O compilador não é tão cuidadoso quanto o ambiente Linux, Windows que a gente tem aí. Tudo bem? Pessoal, esse daqui é só para a gente fazer a introdução. Comecem a testar alguns programinhas, comecem a fazer mais printf, para vocês verem que não vai dar certo tudo que vocês vão imprimir. Por quê? Porque o C ele tem algumas características, por exemplo, um cara aqui que se chama /n, ó, de new line, da /t de tab, enfim, são alguns caracteres especiais que a gente tem que colocar na impressão para poder imprimir várias linhas uma debaixo da outra, senão ele imprime tudo numa linha só. Tá? A gente vai ver depois, obviamente, nas próximas aulas, mas isso daqui é o básico, pelo menos para hoje. Mais perguntas, pessoal? Tranquilo? Então tá. Baixem o DLC na máquina de vocês, em casa, comecem já a praticar alguma coisa referente a essa parte. Sim, sim. Vou deixar lá no site. Ó, o site, pessoal, é esse daqui que eu tô colocando, tá? Ó. aprendendoprogramação.com.br, tá? Tem algumas linguagens lá que eu já vou postando, mas já estou usando ele mesmo para pegar e colocar as nossas aulas lá. Ali, ó, você vai vir em cursos, laboratório de algoritmo, tá? Ó. Vindo em laboratório de algoritmo, vai ter aqui, aula 1, aula 2, clicando nela, vai cair numa página referente à aula que vocês tiveram. Tá bom? Firmeza? Então, vou fazer chamada, por enquanto é só.